Fala galera, tudo bem? Boa tarde. Para a nossa aula de hoje, a gente vai falar de um tema que vocês gostam muito, né? A gente vai falar de trigonometria, tá? Trigonometria, que foi um conteúdo que vocês viram lá no segundo ano do ensino médio, provavelmente. E um conteúdo muito importante, né? A trigonometria ela vai ser essencial para a gente no nosso curso, tá? Então, vocês vão ter que relembrar aí alguns conceitos de funções trigonométricas, sobretudo. Vou ver se consigo definir as inversas das funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente, para a gente poder dar continuidade, tá? Quando a gente for falar de limite, a gente for falar de derivada, essas coisas, a gente vai falar muito de limites trigonométricos. Tem um limite fundamental trigonométrico, tem derivadas de funções trigonométricas, integrais por substituição trigonométrica. Então, tudo isso a gente vai precisar desses conceitos de trigonometria. Então, é importante que na aula de hoje vocês relembrem, tirem as dúvidas que vocês possam vir a ter, né, em trigonometria, porque a gente vai precisar bastante dela, tá? Na aula passada a gente definiu o que era função inversa e falamos de composição de funções, tá? E esse conteúdo dessas 3 primeiras aulas vem na prova de sexta-feira de vocês, tá? Inclusive a aula de hoje, de trigonometria. Tem uma questãozinha lá de trigonometria, de função trigonométrica para vocês, tá? Bem facinho. Só prestar atenção na aula de hoje, que hoje eu vou resolver a última questão. Já resolvi as 2 primeiras questões da prova na aula passada, vou resolver a última na aula de hoje, tá? Então, vamos falar disso, tá? Bom, vamos falar de trigonometria. Para a gente começar, a gente precisa definir ângulo, né? Tudo começa com os ângulos, né? Ângulo que lá na geometria a gente define como a região entre 2 semirretas de mesma origem, né? Isso é um ângulo. Aqui a gente vai precisar de... Primeira coisa, lembrando que as medidas de ângulo, né, nós temos basicamente 2. A gente costuma medir ângulos em graus ou em radianos, né? E existe uma equivalência entre essas 2 medidas. Vocês devem lembrar que π radianos, eles equivalem a quantos graus? 180 graus, né? Então, essa primeira informação aqui, importante para a gente, porque ela permite que nós transitemos entre as medidas angulares, graus e radianos, né? Aqui, e não só aqui, mas desde o ensino básico, como nós vamos trabalhar com números reais, a gente vai adotar, a menos que se diga o contrário, a medida em radianos, tá? Mas aí, como a gente está muito acostumado a trabalhar em graus, é importante que a gente saiba fazer essa transição rapidamente, tá? Então, π radianos é 180 graus. Bom, como é que a gente mede um ângulo, né? Sob o ponto de vista das funções trigonométricas que eu vou querer definir, né? Bom, eu vou pegar o plano cartesiano. Pego o plano cartesiano e considera um número real. Pega um número real, por exemplo, θ. Esse θ aqui é um número que pertence aos reais. Tá bom? Bom, eu vou considerar... Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Eu vou considerar esse segmento de reta, que coincide inicialmente com o eixo das abscissas desse plano cartesiano, e vou começar a percorrer com esse segmento no sentido anti-horário, neste sentido aqui, ó, que para nós será o sentido positivo, um ângulo, uma abertura de medida θ radianos, tá? Então eu venho andando aqui, Por exemplo, cheguei bem aqui, ó. Essa abertura aqui, galera, ela mede θ radianos, que é aquele número que eu defini,
Tá bom? Tudo bem até aí? Isso é um ângulo. Eu poderia ter medido este ângulo também no outro sentido, partindo sempre do eixo das abscissas no sentido horário. Se eu fizesse isso no sentido horário, eu teria um ângulo θ, só que de sinal negativo. Então, percorreu no sentido horário, eu estou trabalhando com valores negativos. Percorreu no sentido anti-horário, eu estou trabalhando com valores positivos. Tudo bem? Dúvidas? Não? Tá. A partir disso, eu preciso definir seno, cosseno e tangente desse ângulo. Aqui no plano cartesiano, inicialmente, tá? Como é que eu vou fazer isso? Esse é o lado inicial do ângulo e esse é o lado final do ângulo, tudo bem? Eu comecei o processo aqui, finalizei aqui a abertura, então esse é o lado final. Eu vou tomar um ponto sobre o lado final deste ângulo, um ponto P. Este ponto não está no plano cartesiano? Então ele tem duas coordenadas, ele tem uma abscissa x e uma ordenada y. Então, este ponto P aqui, nada mais é que um ponto P de coordenadas x e y. Tá bom? Eu também tenho uma distância entre o ponto P e a origem do plano. Concorda? Eu vou chamar essa distância de R. E eu já tenho todos os elementos que me permitirão definir seno, cosseno e tangente deste ângulo, tá? Nós definiremos da seguinte forma: o seno deste ângulo, θ, ele será a razão entre a abscissa do ponto, que eu tomei sobre o lado terminal dele, a ordenada do ponto, y, sobre a distância do ponto ao centro do plano cartesiano. Então, seno de θ deste ângulo aqui vai ser y, que é essa ordenada, por r, que é a distância, tá? O cosseno de θ, ele vai ser a abscissa do ponto, x, dividido também por essa distância r. Tá? E a tangente de θ, ele vai ser a ordenada do ponto y pela abscissa do ponto x. E dessa maneira, nós definiremos essas três relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. E se vocês observarem, por exemplo, pega esse ponto, pega esse ângulo no primeiro quadrante do plano cartesiano. Vamos supor que este ângulo, o lado terminal dele esteja aqui, ó. O lado inicial aqui, o lado final aqui. E aqui é o ângulo θ. Tá bom? Então eu fazer o mesmo processo. Tomo um ponto aqui de coordenadas x e y. Tá? Aqui tem o x, aqui tem o y. Então, como eu falei para vocês, o seno do ângulo vai ser ordenada por distância, que eu chamei de r. O cosseno é a abscissa por distância. E a tangente é ordenada pela abscissa do ponto. Observe que essa definição faz todo sentido também quando o ângulo é menor que 90 graus. E aí a gente recai na definição lá das relações trigonométricas no triângulo retângulo. Lembra que quando vocês começaram trigonometria, vocês começaram relações trigonométricas no triângulo retângulo. Aí depois foram lei dos senos, lei dos cossenos, etc. Tá? Nas relações trigonométricas do triângulo retângulo, vocês definiram o seno de um ângulo agudo do triângulo retângulo igual ao quê? O cateto oposto pela... Olha para esse triângulo retângulo aqui, ó. Quem é o cateto oposto a este ângulo θ? Esse tamanho aqui. Esse tamanho é y. Cateto oposto, e o r é a distância, hipotenusa. Tá bom? Quem é cosseno? Adjacente pela hipotenusa. Adjacente é x, hipotenusa é r. Aqui. Quem é tangente? Oposto pela adjacente. Oposto y, adjacente x. Então, está bem definido tudo. Ok? Alguma dúvida até aí? Não? Tá.
Então, assim a gente começa a definir as coisas, tá? Então, vou tentar definir as coisas bem devagar com vocês. A partir daí, nós podemos definir o que é o ciclo trigonométrico. Primeira coisa importante, tá? Vocês estudaram geometria analítica, pelo menos um pouquinho de geometria analítica, lá no terceiro ano do ensino médio, né? Vocês lembram como que vocês definiram equação de circunferência? Você tem uma circunferência assim, ó, de raio R e centro nos pontos A e B. Lembra? Aí você tinha uma equação para isso, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, escrever a reduzida, tá? Igual a r quadrado. Tá bom? Quando essa circunferência, o centro dela, AB, for a origem do plano cartesiano, então esses pontos A e B, eles são iguais a zero, você concorda? Né? Porque está na origem, aqui é o ponto 0 e 0, então A e B são zero. Tá? Então se eles são zero, isso aqui fica zero, então fica só x quadrado. Se o B é zero, fica só y quadrado, igual ao raio ao quadrado. Tá bom? Então essa daqui é a equação de uma circunferência de centro na origem do plano e raio R. Um raio R qualquer, tá? Eu vou pegar um raio específico, vou pegar o raio unitário, R igual a 1, tá? Então, essa equação aqui, essa circunferência que eu vou considerar, é uma circunferência com a seguinte equação, ó. X quadrado mais y quadrado igual a raio ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, tá? Então, isso aqui é o que a gente vai chamar de ciclo trigonométrico. Nada mais é do que um círculo, uma circunferência, centrada na origem do plano cartesiano e raio 1, raio unitário. E a partir dela a gente vai começar a brincar com coisas de trigonometria, tá? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou considerar os ângulos assim, ó. Os ângulos que começam, o lado inicial deles estão aqui no eixo das abscissas. Esse é o lado inicial do ângulo. E eu vou começar a varrer o ângulo no sentido anti-horário, sentido positivo. Tá bom? Por exemplo, eu venho varrendo aqui, chego bem aqui, paro bem aqui. Medi esse ângulo θ. Observe que até então é a mesma coisa que está lá. A única diferença é que eu coloquei um círculo aqui. E tu vai já entender o porquê desse círculo, tá? Você concorda que o lado terminal do ângulo, o lado final do ângulo, ele intercepta a circunferência? Então, nessa interseção, eu vou marcar um ponto P. Tudo bem? Esse ponto P é esse mesmo ponto aqui, ó, que eu estou considerando. Ponto qualquer. Só que esse eu estou tomando como uma interseção do lado final com o círculo. Tá bom? Esse ponto P ele tem duas coordenadas. Uma x, outra em y. Tá aqui, ó, as coordenadas. X, y. Alguma dúvida até aí? Não? Tá. Como foi que... Lembrando que... Quanto é o raio dessa circunferência? 1. Falei para vocês. Raio unitário. Tá? Como nós definimos anteriormente, seno e cosseno de um ângulo, o seno do ângulo é o que mesmo? O que é o seno do ângulo? Ordenada pela distância do ponto ao centro do plano cartesiano, certo? A ordenada eu estou chamando de y. E quanto é a distância do ponto ao centro? 1. Então fica y sobre 1, que é y. Tá bom? E quem é o cosseno do ângulo? A abscissa pela distância. A abscissa é x e a distância chamei de 1. Acabei de achar
o seno e o cosseno no ciclo trigonométrico. O seno desse ângulo, ele será dado exatamente pela ordenada do ponto que finaliza ele. O cosseno desse ângulo vai ser a abscissa do ponto. Então, esse ponto aqui, x e y, pessoal, esse ponto x e y, na verdade, ele é um ponto que vai ter as seguintes coordenadas. A primeira, que é o x, vai ser o cosseno do ângulo correspondente. E a segunda coordenada, o y, vai ser o seno do ângulo correspondente. E aí a brincadeira vai ser a seguinte: qualquer ponto no ciclo trigonométrico, ele vai ter duas coordenadas. E essas duas coordenadas vão representar, respectivamente, o cosseno e o seno do ângulo correspondente a este ponto. Ou seja, eu venho varrendo aqui, ó. Vem varrendo. Aí eu cheguei, por exemplo, bem aqui, ó, neste ponto bem aqui. Só um exemplo, tá? Chamar esse ponto de pelinha. Tá aqui o lado final dele, ó. Eu vim varrendo daqui até aqui, ó. Este é um ângulo alfa, por exemplo. O que isso significa? Onde que está o seno e o cosseno desse ângulo alfa? Está bem aqui nas coordenadas, ó. Aqui em y é quem? Seno ou cosseno em y? Seno do ângulo alfa. E em x, seno ou cosseno? Cosseno do ângulo alfa. Pronto. Todo e qualquer ponto do ciclo será representado por um par ordenado, cujas coordenadas são cosseno e seno, respectivamente, do ângulo que ele representa. Ah, professor, então ficou fácil, porque olha só. Presta atenção. A gente não começa a medir o ângulo aqui? Sim ou não? Então, este ponto aqui é o ponto inicial. Então, quanto que é o ângulo? Se eu não sair ainda, quanto que é o ângulo aqui? 0. 0 grau ou 0 radiano. Então, este ponto está representando o ângulo 0. Aí eu venho varrendo aqui. Quando eu chegar bem neste ponto aqui, essa abertura aqui vai ser de quantos graus? Então, esse aqui representa 90 graus, ou se você preferir, π sobre 2 radianos. Tá? Aí você vem varrendo, chegou bem aqui. Quanto que é essa abertura toda, daqui até aqui? 180 graus. Isso aqui é 180 graus, ou π radianos. Continua andando, chegou aqui, 270, ou 3π sobre 2 radianos. Fechou uma volta, 360 graus, ou 2π radianos. Ficou claro? Tudo bem? Agora vamos analisar os pares ordenados, tá? Os pares ordenados. Esse ponto aqui tem quais coordenadas, gente? Quanto é o raio do círculo? 1. Então, quanto que mede as coordenadas desse ponto? 1 e 0, né? Aqui, ó. Se eu disser que esse ponto aqui tem abscissa 1, então as coordenadas desse ponto são 1 e 0. Concorda? Então, isso aqui é 1 e 0. Este ponto aqui, quais as coordenadas? 0 e 1. Este aqui, lembrando que para cá é negativo o x, né? Esse aqui é menos 1 e 0. E esse aqui, 0 e menos 1. Para baixo é negativo. Tudo bem até aí? Então, com isso, eu consigo já definir, já verificar, por exemplo, quanto que vale o seno de 0. Quanto que vale o seno de 0, gente? Aí você olha, o 0 grau ou 0 radiano. Está onde? Está aqui. O seno é abscissa ou ordenada? Ordenada. Então, a ordenada deste ponto que está representando 0 é 0. Então, o seno de 0 é 0. Quanto é o cosseno de 0? Opa, cosseno de 0, eu olho para a ordenada, para a abscissa do ponto. É 1. Sacou? Não é fácil? Tá? Quanto é o seno de π sobre 2? Opa, π sobre 2 está bem aqui. É este ponto que representa ele.
O seno é a ordenada. Então, qual é a ordenada desse ponto? 1. Então, o seno de π sobre 2 é 1. E o cosseno de π sobre 2 é 0. Quanto é o seno de π? Seno de π? 0. E o cosseno? Menos 1. Bem aqui. Quanto é o seno de 3π sobre 2? Menos 1. Ordenada. E quanto é o cosseno? 0. E para fechar a volta, seno de 2π é 0, cosseno de 2π é 1. Preenchi uma tabelinha já de valores de seno e cosseno dos arcos notáveis. 0, 90, 180, 270, 360. Beleza? Ficou claro? Deu para relembrar um pouquinho esses conceitos lá da trigonometria? Tá. É claro que nós temos outros arcos, né? Aí você deve lembrar de uma tabelinha lá que você preenchia, decorava, fazia musiquinha, parará, pererê, né? Aquela tabelinha. Eu não vou demonstrar como acha isso, tá? Mas na geometria você acha facilmente. Você pega um quadrado, pega um triângulo equilátero, você acha o seno, cosseno e a tangente dos arcos notáveis de 30, 45 e 60 graus, tá? 30 graus, 45 graus, 60 graus, seno, cosseno, tangente, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, tá? E aí você tem essa tabelinha também para complementar os valores do seno, do cosseno e da tangente também dos arcos notáveis, tá? Fez sentido isso, gente, para vocês? Alguma dúvida? A gente só está relembrando alguns conceitos básicos de trigonometria que serão importantes, tá? E aí o legal é que, a partir desse... Se eu montar uma tabela de valores só com os senos, eu posso colocar esses valores no plano cartesiano. Por exemplo, eu posso colocar o par ordenado 0 e 0, π sobre 2 e 1, π e 0, 3π sobre 2 e 1, 2π e 0. Aí eu vejo mais ou menos como que vai se comportar a função que vai ser definida pelo seno dos arcos reais, dos números reais. Tá? Então eu posso definir uma função a partir disso. Que eu vou chamar de função seno. Tá? Ela vai ser uma função f de R em R, domínio real contra domínio real, dada por f de x igual ao seno de x. Tá? E aí, para eu olhar mais ou menos o comportamento do gráfico dela, eu vou pegar aqueles pares ordenados que eu falei. Primeiro par ordenado é 0 e 0, seno de 0 é 0. Está bem aqui. Segundo par ordenado, π sobre 2 e 1, seno de π sobre 2 é 1. π sobre 2 está mais ou menos aqui. Lembrando que π mais ou menos 3,14, então dá mais ou menos 1,57, isso, tá? Então, π sobre 2 e 1. Depois vem, então passa aqui, depois vem seno de π e 0, então o π está por aqui assim, π e 0. Depois 3π sobre 2 e 1, 3π sobre 2 está mais ou menos aqui assim. E 1 não, desculpa, e menos 1, tá? 3π sobre 2 e menos 1. E fechou em 2π e 0. E a partir desses pontos eu posso traçar uma curva. Ela vai ser mais ou menos assim, tá? Chamada senoide, que é o gráfico de uma função seno. Beleza?
Observe que eu posso continuar dando voltas e mais voltas no ciclo. Concorda? E eu posso dar voltas no sentido horário. Eu posso varrer ângulos no sentido negativo e posso ficar dando voltas e voltas no sentido positivo. Então essa função ela continua para cá. Tá? Para cá e para cá. Ela não para aí não. O domínio dela são todos os reais. O contradomínio, por definição de função real, são todos os reais. Mas tem algumas informações importantíssimas sobre essa função. Primeira coisa, domínio dela, todos os reais. Segunda coisa, a imagem dela. Qual é a imagem dessa função, gente? O intervalo o quê? Fechado de menos 1 a 1. Muito bem. Tá? Esse intervalinho aqui, se eu olhar a projeção da função no eixo y, esse intervalinho é a imagem da função. Opa! Ela não ultrapassa o valor 1 nem para cima e não ultrapassa o valor menos 1 para baixo. O que isso significa? Que esses pontos 1 e menos 1, esses valores 1 e menos 1, são respectivamente, os valores máximo e mínimo dessa função. Tá? Então daqui eu tiro que o valor máximo da função é 1 e o valor mínimo da função é menos 1. E isso aqui é muito importante, gente. Vocês devem lembrar, vocês que fizeram Enem recentemente, tem sempre uma questãozinha lá de função trigonométrica e de vez em quando aborda máximo e mínimo, período de função. Período, bem lembrado. Período de função trigonométrica, função seno. O que é o período? Existem funções que os valores delas se repetem em um certo intervalo do domínio dela. E é o caso da função seno. Tá? Começa aqui, ó, começou no zero, e vem, bem aqui, fechou uma volta completa no círculo. Os valores vão começar a se repetir. Então esse tamanho daqui, essa distância daqui até aqui, ela é o que a gente chama de período da função. O período mede quanto então? De 0 a 2π, vale 2π, tá? O período da função seno é igual a 2π. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Tudo que eu fiz para essa função seno, nós poderíamos ter feito para a função cosseno. Tá? E fazer a mesma coisa. As características elas serão muito similares, tá? Então aqui um gráfico mais bonitinho para vocês verem. Esse aqui é o gráfico da função seno, tá? Características principais. Função cosseno, o gráfico é esse aqui. Então é muito parecido. Se eu deslocar o seno um pouquinho, eu recaio no seno, tá? Para as duas funções, a imagem é a mesma, portanto, os valores máximo e mínimo delas duas são os mesmos. Valor máximo 1, valor mínimo menos 1, tá bom? Aqui, essa informação é importante, tá? Eu posso reescrever seno e cosseno entre menos 1 e 1, do jeito que está lá na primeira linha, daquela forma, em desigualdade modular, tá? Isso aí são coisas equivalentes. Uma pequena observação, tá? Quando você tem assim, x menor ou igual que a, maior ou igual que menos a, isso aqui é equivalente a você escrever o seguinte, módulo de x menor ou igual que a, tá? Então, aquelas duas informações são equivalentes por conta disso aqui, desigualdade modular, tá? Então, seno de x está entre menos 1 e 1 é equivalente a dizer que o módulo de x é menor do que ou igual a 1. Tá bom? E raciocínio análogo para o cosseno. Isso aqui é a informação da periodicidade. Eu falei que o período é 2π, então se eu pegar o seno de x e pegar o seno de x mais 2π, esses valores serão iguais, porque o período da função seno e da função cosseno é 2π. Tá bom? Só uma observaçãozinha. E para a função tangente, a gente define tangente. Lembra que eu defini tangente, porque eu já apaguei, né? Mas eu defini a tangente como
y sobre x, não foi assim? Quem é y? É o seno. E quem é x? Cosseno. Então a tangente, na verdade, é seno por cosseno. Tá bom? Então, bota lá, por favor. O slide. Então, desde que o cosseno seja diferente de zero, porque senão eu vou ter divisão por zero, não faz sentido, né? Eu defino tangente como seno por cosseno. E se eu for botando no plano cartesiano os valores notáveis, eu obtenho essa curva aí, tá? Que é a tangentoide, é o gráfico da função tangente. Ela não intercepta essas retas perpendiculares aqui, pontilhadas, tá? Por que o gráfico não toca, por exemplo, aqui em x igual a π sobre 2? Vamos ver quem sabe responder. Por que essa curva não passa, ela vai se aproximando, mas não encosta nessa reta vertical aqui, ó, x igual a π sobre 2? Por quê? Por que ela não toca essa reta? Porque o cosseno de π sobre 2 é zero. E se o cosseno é zero, não tem como dividir, já que a tangente é seno por cosseno, e o cosseno está no denominador, não posso dividir por zero. Tá? Então, na verdade, todos aqueles arcos ali, ó, menos 3π sobre 2, menos π sobre 2, π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, etc. Todos esses arcos têm cosseno zero. Então, a curva não vai passar por eles. Tá bom? A gente chama essas retas de retas assíntotas à curva. A gente ainda vai falar muito de assíntota no nosso curso, tá? Só uma coisinha aqui. Um exercíciozinho. Na verdade, eu deveria ter feito esse exercício antes de definir função, mas tudo bem. É que eu tinha esquecido dele. Só para a gente treinar um pouquinho, cálculo de seno e cosseno. Eu quero aí o seno de 2π sobre 3, o cosseno de 2π sobre 3 e a tangente de 2π sobre 3. Eu vou fazer só esse, o resto vocês fazem. 2π sobre 3, para a gente se situar, ele representa quantos graus? 120, concordam? Porque 180, que é π por 3, dá 60. 60 vezes 2, 120. Tá bom? Então eu quero o seno de 120, cosseno de 120, tangente de 120. Só que aí surge um problema, né? Porque eu só sei esses aqui e o 0, 90, 180, 270, 360. Fala, querida. Porque eu vou fazer uma redução ao primeiro quadrante. Tá? Aí, então, inicialmente eu só sei esses, né? O da tabela, que são os notáveis, 30, 45, 60, e os 90, 0, 90, 180, 270, 360. Aí, a gente precisa fazer o que vocês estudaram lá, de uma redução ao primeiro quadrante. Eu vou falar, não precisava falar disso, né? Mas vou falar só para vocês relembrarem. Já que a gente está revisando, né? Horrível. Mais ou menos, né? Tá bom. Então, olha só. 120 ele está em qual quadrante? Contando a partir daqui, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Está em qual? Segundo, né? Porque aqui é 0, aqui é 90, aqui é 180, aqui é 270 e aqui volta para o 360. Então 120 está por aqui, assim mais ou menos. E aí o seno dele está aqui e o cosseno dele está aqui. Não é assim? Tá? Eu não sei quem são, mas eu de cara já sei que o seno é positivo ou negativo? Positivo, está para a parte de cima. E o cosseno, positivo ou negativo? Negativo.
Para facilitar a vida, tem um negocinho que os professores lá do ensino básico falam, né? Unidos seremos todos calouros, né? Lembra que é o sinal das funções trigonométricas. Vocês já são calouros, então não serve para vocês isso, né? O STC, né? Aqui é a união de todas as funções. Aqui só o seno, aqui só a tangente, aqui só o cosseno. Isso aqui mostra os sinais das funções que são positivos em cada quadrante, tá? Aqui só o seno é positivo, só a tangente é positiva, só o cosseno é positivo e aqui todas são positivas no primeiro quadrante, tá bom? Então, se eu quero calcular o seno de 120 e no segundo quadrante o seno é positivo, então esse seno aqui continua positivo. Só que eu tenho que encontrar um arco aqui equivalente a ele no primeiro quadrante, né? Então eu vou buscar esse cara bem aqui, ó. Esse cara bem aqui é o equivalente a ele no primeiro quadrante. Deixa eu apagar isso aqui para não ficar muito poluído, tá? Mas lembra que é U, S, tangente, cosseno, tá? Quem é esse ângulo bem aqui, ó? Esse ângulo aqui, ele é equivalente ao de 120 no primeiro quadrante. Aí, do segundo quadrante para o primeiro, basta você contabilizar esse ângulo aqui, ó, vai ser essa volta completa, 180, menos esse pedaço. Então, basta contabilizar quanto que é esse cara aqui, ó. Quanto falta para chegar em 180? Falta quanto? 60. Então, bem aqui é 60 graus. Então, quando eu estou no segundo quadrante e quero reduzir ele para o primeiro, eu faço isso, eu conto quanto falta para chegar em 180. Né? Então, é 60. Só que eu não vou colocar 60, eu tenho que colocar em radiano. Radiano é quanto? Π sobre 60 graus em radiano, π sobre 3. Obrigado. Π sobre 3. Tá bom? E aí a gente sabe o seno de 60. Quanto é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Aí pronto, fechou. Então, seno de 2π sobre 3, que é 120, é exatamente raiz de 3 sobre 2. E o cosseno, professor? Bom, o cosseno é a mesma coisa. O ângulo é o mesmo. Então, o cosseno de 2π sobre 3 é o cosseno de π sobre 3. Porém, muda o sinal aqui. Por quê? Porque no segundo quadrante, o cosseno é negativo. Só o seno é positivo aqui, o cosseno é negativo. O cosseno está para cá, ó. Esse abscissa aqui está negativo, então é menos. Então é menos meio, porque o cosseno de 60 é meio. Tá bom? E a tangente é a mesma coisa. A tangente é negativa. Então é menos tangente de π sobre 3, que vai ser raiz de 3. Pronto. Tá bom? E aí vocês podem brincar com redução ao primeiro quadrante, né? Aí tem outros lá, mostra aí para eles, por favor, para eles tentarem fazer. São bem básicos, só para a gente relembrar, tá? 5π sobre 4 e 11π sobre 6. Depois vocês tentem achar aí seno, cosseno e tangente desses arcos. Alguma dúvida, gente? Tá tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tá. É claro que nós temos as funções, né? Eu acabei de definir as funções seno de x e cosseno de x. Mas essas são as básicas. Eu posso muito bem trabalhar com uma função assim, ó. Sei lá, 5 menos 2 vezes o seno de 2x mais π sobre 4. Aí qual o valor máximo dessa função? Qual o período dessa função? Tudo isso, né? Que é importante. E aí a gente precisa ver algumas transformações que as funções, não só as funções trigonométricas, na verdade qualquer função sofre transformações, né? Quando você tem uma função y igual a f de x, você pode colocar parâmetros nela e ela sofre transformações. Por exemplo, eu posso acrescentar uma constante à função, eu posso acrescentar uma constante à função e multiplicar outra constante a ela,
Eu posso somar ou subtrair a constante, multiplicar a constante pela função e posso pegar o argumento x e multiplicar por um valor e somar com o valor. Essas são as possíveis transformações que uma função pode sofrer. Então, adiciono um parâmetro, multiplico o parâmetro por x e somo um parâmetro com x. Tá? E aí, em especial as funções trigonométricas, é muito legal a gente perceber o que cada parâmetro desse faz. Isso é uma coisa muito importante, vocês viram lá no ensino básico também. Tá? Então, se eu pegar esse 2 e multiplicar pelo seno, o que esse 2 vai fazer no gráfico? Se eu pegar esse 5 e somar com o seno, o que esse 5 vai fazer no gráfico? Se eu pegar esse 2 e multiplicar no x, o que esse 2 vai fazer? Esse π sobre 4, o que ele vai fazer? Então, cada parâmetro desse vai alterar a tua função de uma forma. E isso, muitas vezes, facilita o esboço de gráfico de funções. Não só as trigonoméricas, funções em geral. Porque se você souber o que cada parâmetro desse faz, um desses desloca para cima. Então, você só pega o gráfico e desloca ele para cima logo. O outro, sei lá, achata. Então, você achata. O outro muda o período. E aí, por diante. Tá? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Olha só. Vou mostrar lá o slide. Então, considera que você tem o caso geral, tá, das funções. Vou fazer só para o seno e para o cosseno, tá? A mais B seno de mx mais n, ou A mais B cosseno de mx mais n. Eu quero verificar o que cada parâmetro desse, A, B, M e N, faz com o gráfico da função, tá? Essa função que aparece aí em azul é a função seno. O que eu vou fazer para a função seno serve para todas as funções, tá bom? Bom, então, bem aqui, ó, onde está o cursor ali, bem aqui é o valor do parâmetro A. Tudo bem até aí? Até então ele é 0. Eu vou colocar ele como 1. O que aconteceu com o gráfico da função? Sofreu um deslocamento. Em que sentido? Vertical. Para cima ou para baixo? Para cima. Por que para cima? Porque o parâmetro A é positivo. Ele foi igual a uma unidade positiva, então o gráfico subiu uma unidade. Se ele fosse negativo, por exemplo, olha lá para baixo, eu vou colocar o A menos 1 agora. Ó. A é menos 1 mais seno x. Então agora sofreu um deslocamento de uma unidade na vertical, só que para baixo, porque o parâmetro A é negativo. Tá bom? Se o A fosse 2, então ele subiria quantas unidades? 2 unidades. Então, o que esse parâmetro A faz na função? Ele faz um deslocamento vertical, se ele for positivo para cima, se ele for negativo para baixo. Beleza? Tá bom? Beleza, tá vendo como é fácil? O que o parâmetro B faz? Esse B, mostra lá, o B é esse cara que está multiplicando o seno. Até aqui ele é 1, tá? Eu vou colocar ele como 2, presta atenção. Opa. 2. O que aconteceu com a função? Ela espichou, né? Esticou para cima e para baixo. Tá? Então, ó, ela era assim, eu multipliquei o seno por 2, aconteceu isso. Se eu multiplicasse por 3, acontecia isso. Tudo bem? Então ele faz uma expansão, ou também poderia ser uma compressão vertical. Olha. Se eu multiplicar o seno por meio, por exemplo, se o B for meio, olha, encolheu na vertical. Tá? Então ele ou expande ou comprime a função. Ele expande quando o B é maior que 1 e comprime quando o B está entre 0 e 1. Se ele for negativo, ele reflete em torno do eixo X. Assim, ó. Se ele for negativo, ó. Era assim. Vou colocar o B igual a menos 1. Virou assim, ó. Ele reflete em torno do eixo X. Tá bom? Então, o parâmetro A desloca verticalmente para cima ou para baixo, dependendo se é positivo ou negativo. O parâmetro B estica ou encolhe, expande ou comprime na vertical,
Se ele for maior que 1 ou estiver entre 0 e 1. Se for negativo, reflete, tá? Pergunta: o que esses dois parâmetros estão alterando especificamente agora na função trigonométrica, seno ou cosseno? Quais daquelas características que eu falei, imagem, período, etc., o que está sendo alterado com a mudança desses parâmetros A e B? A imagem. A imagem está sendo alterada. Originalmente, a imagem da função seno ou da função cosseno, mostra lá o slide, a ilustração. Originalmente, ela é o intervalo fechado de menos 1 a 1, certo ou não? Se eu pegar, por exemplo, o B igual a 2 e o A igual a 1, qual é a imagem dessa função aí? De menos 1 a 3. Alterou a imagem. Significa que o valor mínimo dessa função é quanto agora? Menos 1, continuou o mesmo, mas o máximo é quanto? 3. Mudou. Tá bom? Então esses parâmetros aí a gente precisa saber o que cada um deles faz, tá? E o M e o N, professor? O M, galera, ele... Por exemplo, vou pegar M igual a 2. O que está acontecendo com as ondazinhas da função seno? Elas estão encolhendo, estão achatando na horizontal agora. Então, qual característica da função está sendo alterada? O período. O período original, olha só. Uma volta completa aqui, ó. Vem aqui do 0 e para no 2π, certo ou não? Eu vou colocar M igual a 2. Qual é o novo período dessa função? Começou a volta aqui, fechou uma volta aonde? No π. O período reduziu pela metade. O período antes era 2π. Quando o M foi 2, eu multipliquei o x por 2. Aqui é o x, ó, que está sendo multiplicado. Multipliquei o x por 2, o período foi reduzido à metade. Ora, tem uma relação inversa aí, né? O período e aquele mzinho, eles são inversamente proporcionais. Quando você tem uma função aqui assim, ó, f de x igual a mais b seno ou cosseno, tá? Tanto faz, de mx mais n. O período da função, ele sempre vai ser inversamente proporcional a este cara aqui, ó. Então ele é 2π dividido, vamos colocar módulo, porque o m pode ser negativo também, tá? Então é 2π sobre o módulo de m. É assim que a gente calcula período de funções trigonométricas, seno ou cosseno. Se for tangente, é só π sobre o módulo de m, tá? Ficou claro? Então, se o m for grande, for maior que 1, vai ficando cada vez mais achatada. Agora, se ele estiver entre 0 e 1, ela vai esticando. Quer ver? Bota lá pra gente. Olha, aqui o m é 1. Vou colocar m igual a meio. Então, significa que se eu estou multiplicando o x por meio, então o período vai dobrar. Era 2π, passa a ser 4π. Dobra. Inversamente proporcional. Tá bom? Ok? Beleza? E para fechar, o N ele só faz um deslocamento horizontal. Se ele for positivo, anda para a esquerda. É contraintuitivo, tá? Se ele for positivo, anda para a esquerda. Se ele for negativo, anda para a direita. Só faz o deslocamento. Lembra que o A ele faz o deslocamento na vertical, né? Então o M ele faz o deslocamento na horizontal. Tá bom? Beleza, galera. Tá. Alguma dúvida até aí? Se vocês quiserem tirar uma fotinho desse quadro resumo, tá? Já? Vocês estão bem, gente? É muita coisa? De fato é muita coisa, porque você vê um curso de trigonometria aí, pelo menos 2 bimestres, né, no ensino médio. Eu estou tentando reduzir uma aula de 1 hora e 40 minutos, então tem que correr um pouco. E eu ainda tenho que falar das trigonométricas inversas, tá? Então aqui é só uma revisão rápida. Tá bom? Mas vamos fazer um exercíciozinho aqui rápido. Considere essa função.
Letra A, determine o período dela. A função é f de x igual a 2 mais 5 vezes o seno de 2x. Letra A, período dela. Como é que a gente calcula o período da função? 2π sobre o módulo de quem? Do cara que está multiplicando o x. O m é o cara que multiplica o x. Esse é o m. Ah, então é 2. 2 por 2 dá π. Então o período dessa função é π. Tudo bem? Ok? Letra B. Determine os valores máximo e mínimo da função. Aí vamos lembrar aqui o que eu falei. Ó. Qual é o valor máximo ou mínimo da função seno ou cosseno, que eu falei que são iguais? Né? 1 e menos 1? Sim ou não? Então essa função, ela é uma função seno. Só que tem uns parâmetros aqui. E esses parâmetros, que são A e B, a gente viu lá no gráfico que eles alteram a imagem da função. Certo? Então, para eu fazer a continha do valor máximo e mínimo, eu pego esse cara aqui, que é o seno, e vou substituir ele por 1 e por menos 1. E vou fazer essa conta. O maior dos valores obtidos vai ser o máximo da função e o menor vai ser o mínimo. Tá? Vamos fazer a conta. 2 mais 5, vou considerar o seno como 1 primeiro. Então 5 vezes 1 dá 5, mais 2, 7. Tá? Outro, 2 mais 5, agora eu vou considerar o seno como menos 1. 5 vezes menos 1 dá menos 5, mais 2 dá menos 3. Opa, qual é o maior? Esse. Então esse é o máximo. Qual é o menor? Esse. Então esse é o mínimo. Esses são os valores máximo e mínimo da função. Tudo bem? Dúvidas? Perguntas? Não? Se não tiver dúvida, eu vou prosseguindo. Deixa eu ver a hora aqui. Falta um item, né? Letra C. Esboça o gráfico. Aí é o treino para saber se a gente sabe, já lembra o que cada parâmetro desse faz com o gráfico da função, né? Vamos ver. Aí eu vou te mostrar uma maneira π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, que é 1 menos 1. Vou colocar pontilhado o gráfico da função seno original. Dá para perceber esse pontilhado? Tá? Esse é o gráfico da função seno original. Deixa eu colocar esses pontinhos mais fortes, tá? Tá. Esse é o gráfico da função y igual ao seno de x. É essa função aqui que está pontilhada. Só que eu quero esboçar o gráfico dessa. Então eu vou olhando parâmetro por parâmetro, o que cada parâmetro vai fazer no gráfico. Vou começar pelo b, que é esse 5 que está multiplicando o seno. O que esse 5 vai fazer? O que o parâmetro b faz mesmo? Ele expande ou comprime na horizontal ou na vertical? Na vertical. Quantas unidades ele for? Ele não é 5? Então, por exemplo, esse ponto que passa aqui no 1, ele vai passar agora lá no 5. Esse continua passando no 0, porque 5 vezes 0 dá 0. Tá? Então vai fazer assim, ó, o gráfico da função. 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5.
Mais ou menos assim. Esse novo pontilhado, posso apagar o anterior? Vou apagar o anterior, tá? Esse novo pontilhado é o gráfico de qual função, galera? Da função y igual a 5 vezes o seno de x. Tá claro para todo mundo? Tá. Agora eu vou adicionar o parâmetro a. 2. O que esse a faz? Ele desloca 2 unidades, no caso, para cima ou para baixo? Para cima. Tá? Então esse ponto, aí todos os pontos são deslocados, tá? Esse ponto que passava no 5 vai passar aqui no 7. Ele vem para cá. Este ponto está aqui, ele vem para cá. Este que estava no 0, ele vai passar no 2. Então ele vem para cá. Esse que estava no 0, ele vem para o 2 também. Então ele vem para cá. Esse que estava no menos 5, ele vem para o menos 3. Sobe 2. Então ele vem para cá. Esse que estava no 0, ele vem para cá para o 2. Então, vou apagar o pontilhado antigo. E o novo pontilhado é esse. Esse novo pontilhado é o gráfico da função y igual a 2 mais 5 vezes o seno de x. Tá claro? Falta algum parâmetro? Falta o parâmetro m, que é 2. O que esse m faz? Ele abre ou encolhe na horizontal. Ele altera o período. Qual é o período? Foi o item A, o período é π. Ele encolhe. Então, ao invés da curva fazer essa ondulação aqui, pá, e fechar aqui no 2π, ela tem que fazer aqui e fechar no π. Tudo bem? Então, esse ponto ele vem para cá. Esse ponto ele vem para cá, para metade desse. Esse ponto vem para cá, para metade desse. E esse continua no 0. Deixa eu apagar aqui. Apagar aqui. Apagar aqui. Aqui. Então, a curva deve ser essa aqui, ó. Mais ou menos, né? Claro que está bem fora de escala, bem feio, mas eu acho que deu para entender. Então, essa curva em amarelo é a curva que representa a função 2 mais 5 vezes o seno de 2x. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, essa é a importância de você conhecer o que cada um desses parâmetros faz com o gráfico da função. Vai para cima, vai para baixo, estica, encolhe. E isso serve para qualquer função. Você pega uma função quadrática, eu tenho a x quadrado, então qual é o gráfico da x quadrado mais 5? Desloca 5 unidades para cima. Entendeu? É assim que a gente trabalha, tá? Fazer mais esse exercíciozinho aqui, tá? Um mais bonitinho. Considera essa funçãozinha aí. E na letra A, eu quero achar f de π sobre 4. Tá? Como é que eu acho f de π sobre 4? É só substituir onde tem x o π sobre 4. Tá? Então aqui vai ficar raiz de 1 mais o seno de 2 vezes π sobre 4 mais π sobre 2. Raiz de tudo isso. E faz essa conta. Bora ver quanto dá? 1 mais o seno. 2π sobre 4, simplificando, é π sobre 2, mais π sobre 2. Concorda? Então fica raiz de 1 mais seno, π sobre 2 mais π sobre 2 dá π. Certo? Quanto é seno de π? 0. Raiz de 1 mais 0,
1. Então tá aí. F de π sobre 4 é 1. Beleza? Dúvidas? Não, né? Essa daí é só para a gente... A função parece que assusta no início, mas não, tá? Considere F como... escreva F como uma composição de duas funções. Eu peguei esse item porque na aula passada nós falamos de composição de funções. Lembra? Eu peguei assim, estou te dando uma função F igual a, sei lá, x quadrado e uma função G igual a, sei lá, x menos 1. Quem é a G bola F de x? Quem é a F bola G de x, etc. A gente fez isso na aula passada, lembra? Agora é um pouquinho diferente. Eu quero que vocês olhem para essa função e me diga duas funções que quando nós compusermos elas recaem nessa. Então eu quero achar uma função P, por exemplo, e uma função Q, por exemplo, tais que aquela F vai ser P de Q. Estou compondo a P com a Q. Vocês conseguem identificar duas funções que satisfazem isso? Quem que vai ser a função P de x e quem que vai ser a função Q de x? Duas que quando nós compusermos, recai nessa. Mas seno de quê? Porque tem 2x mais π sobre 2 ali, né? Posso tentar colocar, por exemplo, seno de 2x mais π sobre 2, como a Q. Vou até ajudar. Eu vou colocar a Q como 1 mais seno de 2x mais π sobre 2. Então, quem vai ser a P? P de x? Raiz de x. Porque se eu pegar essas duas e fizer a composta delas, eu vou pegar a Q, e onde tiver x na P, eu boto a Q. Então tem x aqui, então eu vou botar toda ela aqui. Aí eu recaio na F. Sacou? Ficou claro? Tá? Beleza. Então essa aqui é uma solução, tá? Letra C. Determine x para que f seja mínima. Bom, aí vamos com calma, né? Eu estou querendo que essa função f seja mínima. Essa função f, ela é exatamente uma função trigonométrica? Não, né? Porque tem uma raiz ali. Tem uma raiz ali. Mas vamos pensar o seguinte. Essa raiz quadrada, essa função que está por fora, que é essa p, raiz de x, isso aqui é uma função crescente, você concorda? Uma função crescente. O gráfico dela é assim, ó. Né? Você pega x igual a 1, raiz de 1 dá 1, x igual a 4, raiz de 4 dá 2, x igual a 9, raiz de 9 dá 3, e ela vai crescendo. Certo? Então essa função aqui, ela é crescente. Se ela é crescente, e eu quero que essa função aqui seja mínima, você concorda que ela vai ser mínima quando a Q for mínima? Porque eu vou pegar o mínimo dessa e essa daqui não vai alterar nada no fato de ser máximo ou mínimo, porque ela é crescente, sempre crescente. Então a função f vai ser mínima, então olha só que interessante, f é mínima quando Q é mínima. Por quê? Porque P é crescente. Tá bom? Então, para eu achar
onde essa f é mínima, basta olhar onde a que está dentro da raiz é mínima. Certo? Então eu vou olhar onde essa funçãozinha aqui, ó, é mínima. Faz o exercício mental comigo. Substitui o seno disso aqui por 1 e por menos 1. Quando o seno todo, tudo isso aqui for 1, o valor daqui vai ser 1 mais 1, concorda? Que dá 2. E quando for menos 1, vai ficar 1 menos 1, que dá 0. Qual o valor mínimo? 0. Certo? Então, Q é mínima. Observe, quando que ela foi 0? Quando isso aqui foi igual a quanto, gente? Menos 1. Então, Q é mínima quando o seno de 2x mais π meios é menos 1. Pergunta, qual é o arco cujo seno é menos 1? Lembra lá do ciclo. 270. 270, não vou colocar 270, né? Vou colocar quanto? 3π sobre 2. Isso aqui é seno de 3π sobre 2, porque a gente só trabalha em radianos agora. Tá bom? Já estamos adultos. Tá? Se o seno disso é igual ao seno disso, significa que esse argumento, 2x mais π sobre 2, tem que ser igual a esse. Ora, então eu vou achar o x. 2x é 3π sobre 2 menos π sobre 2. 2x é igual a 2π sobre 2. X é igual a π sobre 2. Então, onde aquela função f atinge seu valor mínimo? No π sobre 2. Por quê? Porque aqui no π sobre 2, o seno é menos 1. E quando o seno é menos 1, a função Q é mínima. E quando a função Q é mínima, a f é mínima. Sacou? Não é bonito? É muito lindo isso, cara. Trigonometria é muito bonito, sabe? A gente se apaixona. Acho que acabou. Não, ainda tem a letra D. Eu quero o valor máximo e o valor mínimo da função f. De novo, né? É só substituir esse seno aqui por 1 e menos 1. Bora fazer de cabeça? Quando isso aqui tudo for 1, vai ficar 1 mais 1 dá 2. Então dá raiz de 2. E quando for menos 1, vai ficar 1 menos 1 dá 0. Então fica a raiz de 0. Então o valor máximo vai ser raiz de 2. E o valor mínimo vai ser 0. Pronto. Sacou? Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Se vocês tiverem dúvida, pergunta, galera. Temos aí ainda meia hora para a gente falar o restante, tá? Tá. Além das funções seno, cosseno e tangente, nós temos as funções secante, cossecante e cotangente, que elas podem ser definidas assim, ó. Secante é 1 sobre cosseno, a cossecante é 1 sobre o seno e a cotangente é 1 sobre a tangente, ou cosseno por seno, tá? Lembrando que só faz sentido, essas funções só irão fazer sentido quando, respectivamente, o cosseno, o seno e o seno forem diferentes de 0, porque não posso dividir por 0, tá bom? E lembra que vocês talvez estudaram as relações, algumas identidades trigonoméricas. Tem uma porrada de identidade trigonomérica. Chatinha, né? Decorar isso. Mas a vida é chata mesmo, tá? Então, lembrem-se delas. Essas são algumas, tá? Seno da soma e da subtração, cosseno da soma e da subtração, seno e cosseno do arco duplo, seno e cosseno do arco metade. Então, tem várias identidades trigonométricas que eu não vou enunciar todas aqui, porque senão a gente não sai daqui hoje, tá? Mas tem um bocado aí para vocês lembrarem. E elas são importantes, tá? A gente vai usar muito elas na hora que a gente for derivar, que a gente for integrar. Então, a gente vai precisar desse troço, tá bom?
Só um exercício sobre essas identidades. Teve uma que é a fundamental, né? Eu esqueci de falar da fundamental, não poderia ter deixado de falar da fundamental. Mas você lembra quando eu defini o ciclo trigonométrico? Eu defini o ciclo e falei que o ciclo ele é uma circunferência de raio unitário e centro na origem, então a equação dele é essa aqui. Lembra que eu falei? Tá? Aí olha só que interessante. Eu falei que quando você tem um ponto P de coordenadas x e y, o y é o seno do ângulo correspondente e o x é o cosseno, não foi isso? Então, já que o cosseno é x e o seno é y, que tal eu pegar esses dados e substituir aqui nessa equação? Vai ficar assim, ó, o x não é o cosseno, então vai ficar cosseno ao quadrado de θ. Mas, aí eu pego o y, que é o seno, substituo. Seno ao quadrado de θ. Isso tem que dar 1. Para qualquer valor real, o seno ao quadrado dele mais o cosseno ao quadrado dele sempre dá 1. Isso aqui a gente chama de relação fundamental da trigonometria. Tá bom? Então, lembre-se disso, que essa relação, ela é fundamental mesmo. A gente usa pra caramba ela, tá? E aí, a partir dela, nós obtemos outras identidades, como, por exemplo, essa aí do slide, essa do exemplo que ele pede pra gente verificar. Essa é uma das que a gente usa muito também, tá? Eu quero demonstrar que secante ao quadrado é sempre igual a tangente ao quadrado mais 1. Desde que o cosseno seja diferente de 0. Como é que eu vou mostrar isso aqui? Por que que isso é verdade? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar a fundamental, que é essa aqui, ó. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Vou passar a questão da prova agora, viu? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Tá bom? Aí eu vou pegar e vou dividir tudo por cosseno ao quadrado. Eu posso fazer isso, professor? Posso, desde que o cosseno seja diferente de 0. Tá bom? Cosseno ao quadrado por cosseno ao quadrado dá 1. Quem é seno por cosseno? Tangente. Então isso aqui é tangente de θ, só que tangente ao quadrado. Quem é 1 por cosseno? Secante, acabei de falar. Secante é 1 sobre cosseno. Isso aqui é secante, só que é ao quadrado. Pronto. Tá aí a relação que eu queria achar. Secante ao quadrado de qualquer coisa é tangente ao quadrado mais 1. Desde que o cosseno seja diferente de 0. Fala. Eu não entendi, como é? Eu não entendi o transformar 1 para cosseno ao quadrado. Pegar e dividir tudo por cosseno, que tu diz? Mas basicamente foi o que eu fiz, né? Eu dividi tudo por cosseno. Dividi cada fator por cosseno. Só que o cosseno tem que garantir que ele é diferente de 0, tá? Nos pontos em que ele é igual a 0, isso não dá certo. Tá bom? Tudo bem até aí, galera? Tá? Vocês estão bem? Tá tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz de Cristo? Deixa eu ver onde é que eu apago. Apaga aqui, né? Tá, então deixa eu falar de uma outra coisinha agora. Mais bonitinha que essas aí. Olha só.
Pega a função cosseno. Nós definimos a função cosseno assim, ó. Presta bem atenção agora, tá? O gráfico da cosseno, ele é assim, ó. Certo? Essa é uma parte do gráfico da função cosseno. Preste atenção na pergunta agora. Do jeito que ele está definido, essa função é bijetora? Não, né? Ela é injetora? Injetora ela é? Não. Por que não? Porque não atende o teste da reta horizontal. Ou seja, eu tenho pontos do domínio que possuem mesma imagem. Se eu passar uma reta horizontal aqui, ó, vai ter dois pontos que vão ter a mesma imagem. E se eu pegar, na verdade, o gráfico completo, tem infinitos pontos que têm a mesma imagem. Confere? Bom? Ela não é injetora. Ela é sobreejetora? Do jeito que está definido. É sobreejetora? Quem é o contradomínio? Reais. Quem é a imagem? 1 a menos 1. É sobreejetora? Não, também não. Ela não é nem injetora nem sobreejetora. Mas eu posso torná-la injetora e sobreejetora? Sim. Como? Primeiro, para tornar ela sobreejetora, para tornar o cosseno uma função sobreejetora, eu vou tomar como contradomínio a própria imagem. E aí ele já se torna sobreejetor. Tá? Então o contradomínio dele vai ser a própria imagem. O intervalo de menos 1 a 1. Tudo bem até aí? E para tornar a função cosseno injetora, eu posso fazer uma restrição no domínio dela. E a restrição interessante aqui é a seguinte. Eu não vou considerar todos os reais, todo o domínio. Eu vou olhar só para esse pedaço aqui, olha só. Só daqui até aqui. Então vou olhar apenas para esta curva agora. Isso aqui agora não me interessa mais. Então, olha o domínio que eu estou definindo a função. Estou definindo a função no seguinte domínio. Intervalo fechado de 0 a π. E agora a função é bijetora? É, porque agora ela é injetora e também é sobreejetora, definida dessa forma. Tá claro? Se ela é bijetora, ela admite o quê? Inversa. Ela admite função inversa. E a inversa dela, que eu vou já dizer o nome, qual vai ser? Isso aqui é o domínio do cosseno, isso aqui é a imagem do cosseno. Pergunta, qual é o domínio da inversa dela? Acho que vocês não ouviram. Meu microfone está desligado? Oi? Não entendi. Qual é o domínio da inversa do cosseno? Não. Vocês lembram que na aula passada eu falei o seguinte, ó. Quando você tem uma função f de A em B, bijetora, né? Pega esse, leva nesse, pega esse, leva nesse, pega esse, leva nesse. A inversa delas, a f é de A em B. A inversa dela é de quem em quem? De B em A. Então, o A, que era o domínio da f original, passa a ser a imagem da inversa. E a imagem da original passa a ser o domínio da inversa. Eles trocam de lugar. Confere?
Então vem comigo agora. Vou refazer a pergunta. Qual é o domínio da inversa do cosseno? De menos 1 a 1. Esse é o domínio dela. E qual é a imagem da inversa do cosseno? De 0 a π. Não. A secante é o inverso no sentido multiplicativo. Isso aqui é a inversa no sentido de função inversa mesmo, tá? Mas ela tem que ter cuidado, porque às vezes a gente confunde, tá? Vou já te dizer o nome dela. Ela vai ser a função arco-cosseno. A função arco-cosseno, se f de x for igual ao cosseno de x, a função f a menos 1 de x, que é a notação de inversa que nós utilizamos na aula passada, vai ser a chamada função arco-cosseno de x. Observação. Esse f a menos 1 nada tem a ver com 1 sobre f. Não é o inverso no sentido de inverso multiplicativo. É o inverso no sentido de função inversa mesmo. Tá bom? Porque se eu disser que é 1 sobre f, 1 sobre cosseno é secante. Não tem nada a ver com arco-cosseno. Tá bom? Então, a primeira observação para a gente definir bem as coisas, tá? Então, olha só que legal. Vocês lembram na aula passada que eu falei o seguinte? Teve um rapaz, eu acho que foi você, que me perguntou sobre o gráfico da inversa, a partir da original, não foi? Quando nós temos, deixa eu só puxar mais para o meio, o gráfico de uma função, e nós queremos esboçar o gráfico da inversa dessa função, basta a gente olhar para o reflexo dele em torno da reta y igual a x. Tá bom? Então, ó, se o gráfico da função que eu estou tomando é esse aqui, ó, assim, mais ou menos, a inversa, o gráfico da inversa vai ser o reflexo desse gráfico em relação a essa reta y igual a x. Tudo bem? Então ele vai fazer mais ou menos assim. Deixa eu ver. Esse ponto ele vai ser simétrico a esse ponto vai ser simétrico a esse ponto vai ser simétrico a esse, então deve fazer algo assim, ó. Mais ou menos, passando aqui assim. Vou apagar esse aqui. Esse aqui não me interessa mais. Tá bom? Então esse aqui é mais ou menos o gráfico da função. Que função? Arco-cosseno. Qual é o domínio dessa função mesmo? Menos 1 a 1. Então bem aqui, ó, é menos 1 e bem aqui é 1. Aqui está o domínio. E qual é a imagem? 0 a π. De 0 até aqui. Aqui é π. Sacou? Aqui está mais bonitinho no slide. Aqui, ó. Essa curva em vermelho é a curva chamada arco-cosseno. É o gráfico da função arco-cosseno. Beleza? Tudo bem até aí? Tá? Então, pergunta. Quanto vale o arco cosseno de 1? Fala. É porque a imagem da função tem que ser 0π. Isso aqui é o domínio. Então vem daqui, parei bem aqui. Então vem daqui de menos 1 a 1, que é a projeção do gráfico no eixo x. E a imagem tem que ser a projeção do gráfico no eixo y. Então vai até aqui, que é π. Tá bom?
Pergunta, galera, qual é o arco cosseno de 1? Hã? Não ouvi. 0. Como é que eu vou pensar? Pensa assim, ó. Qual é o arco cujo cosseno é 0? Desculpa. Qual o arco cujo cosseno é 1? Lembrando que eu tenho que pegar o arco nesse intervalo. Nesse intervalo, qual é o arco cujo cosseno é 1? É 0. Então, o arco cosseno de 1 é 0. Sacou? Qual o arco cosseno de raiz de 2 sobre 2? Qual o arco cosseno de raiz de 2 sobre 2? Que eu não quero em grau. Π sobre 4. Muito bem. Π sobre 4, porque cosseno de π sobre 4, que é 45 graus, é raiz de 2 sobre 2. Então, eu estou pensando no sentido inverso. Quando eu pergunto qual o cosseno de 45 graus, vou usar grau agora para facilitar, qual o cosseno de 45 graus, você me responde no automático raiz de 2. Agora eu estou te perguntando o inverso. Qual o arco cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2? Aí você tem que me dizer o inverso. 45 graus, que na verdade é π sobre 4. Sacou? Então é função inversa nesse sentido. Pega o x do domínio e leva na imagem. A inversa pega a imagem e traz de volta no domínio. É esse o sentido que eu quero que vocês peguem agora. Sacou? Tá bom? Beleza. Eu posso fazer toda essa brincadeira agora para a função seno. Ver quanto tempo? 10 minutos. Posso fazer toda essa brincadeira agora para a função seno. Olha só. A função seno está aqui, ó. Zero, π sobre 2, π, 3π sobre 2, que é menos π sobre 2, aqui é menos π, aqui é 1 e aqui é menos 1. Tá? Pergunta, do jeito que esse gráfico está, essa função, eu estou definindo ela da seguinte forma. F de R em R, dada por F de x igual ao seno de x. Essa função é bijetora, galera? Diga não. Não. Posso torná-la bijetora? Diga sim. Sim. Como? Contradomínio dela, vou pegar a função seno. O contradomínio dela eu vou adotar como a imagem dela, que é o intervalo de menos 1 a 1. Certo? E o domínio dela, eu vou pegar um domínio legal aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Daqui até aqui. Esse resto eu vou esquecer. Eu vou pegar só esse intervalo aqui, galera. De menos π sobre 2 a π sobre 2. Isso aqui vai ser onde eu estou definindo o seno. Nesse caso, essa função é bijetora? É. E, portanto, admite inversa. A inversa dela, nós a chamamos de arcosseno. Tá? Então, a função arcosseno, ela tem que domínio? Intervalo fechado de menos 1 a 1. E que imagem? Intervalo fechado de menos π meios a π meios. O gráfico dela, eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó, rotacionar essa curva em torno do eixo x, mas eu já vou te mostrar logo o resultado, é esse aqui, ó. Esse é o gráfico da arcosseno. Tá bom? Se eu te perguntar quanto é o arcosseno de meio, quanto que tu vai me responder? Pode ser em grau, para facilitar. Arcosseno de meio. Que são quantos graus? 30 graus. Porque seno de 30 graus, que é o π sobre 6, é meio. Então, o arcosseno de meio é π sobre 6.
Lembrando que não pode pôr em grau, tá, gente? Estou falando em grau só para facilitar a visualização. Tem que ser em radiano. Sacou, gente? Ficou claro isso? Tá? Última perguntinha para vocês. Só para... Tudo que eu fiz eu poderia fazer para a função arco tangente também, tá? Lembra que o gráfico... Deixa eu voltar aqui o slide rapidola. Lembra que o gráfico da função tangente é esse aqui? Essa função não é bijetora do jeito que está. Ela até é sobrejetora. Sobrejetora ela é, mas ela não é injetora. Tudo bem? Mas se eu pegar só esse ramo aqui do meio, só essa curva aqui do meio, de menos π sobre 2 a π sobre 2 aberto, ela passa a ser injetora, se eu esquecer o resto. Sacou? E como ela já é sobrejetora, ela passa a ser bijetora. Então admite inversa. E a inversa dela é o que a gente chama de arco tangente, que é essa curva aqui, ó. O domínio dela são todos os reais, porque o contradomínio ou imagem da original, já que ela é sobrejetora, é todos os reais mesmo. Tá? E a imagem dela, da arco tangente, passa a ser um intervalo aberto, porque o π sobre 2 e o menos π sobre 2 não entra. Aberto de menos π sobre 2 a π sobre 2. Sacou? Tá. A última pergunta é essa letra C. Depois vocês tentam fazer a A e a B. Qual é o arco tangente da tangente de π sobre 3? Qual o arco tangente da tangente de π sobre 3? Fala, sem medo de errar. Não tem problema errar. Fala o que teu coração está mandando. Qual é, tia? Diga. Chuta. Hã? Não entendi. Raiz de 3? Vamos pensar assim, ó. Vou fazer de 2 jeitos. O mais longo e o mais curto, tá? Π sobre 3, para facilitar a nossa vida, são quantos graus? Hein? 60. 180 por 3, 60. Quanto é a tangente de 60? Quanto é a tangente de 60? Não estou ouvindo. Acho que esse fone está me deixando surdo. Hã? Tá. E qual é o arco cuja tangente é esse valor? Viu que a gente voltou para o lugar? O arco tangente da tangente de π sobre 3 é π sobre 3. Na verdade, esse exemplo, eu trouxe ele, porque ele é a composição da inversa com a própria função original. Eu estou compondo a função arco tangente com a função tangente, uma é inversa da outra. Quando você tem duas funções, que uma é inversa da outra e você compõe elas, você volta para a função identidade, para x. Olha só. Lembra que se você tem y igual a f de x, y igual a f de x, se somente se, f a menos 1 de y é igual a x. Lembra da definição de inversa que eu falei? Tá? Que é aquilo, ó. Você pega aqui o conjunto A, pega aqui o conjunto B, a f sai de A para B, então a f pega um x e leva pela f em um y. A inversa, que é de B para A, ela pega este y e traz de volta no x. Então f a menos 1 de y é igual ao x daqui. Tudo bem? Agora olha só que bacana. Pega aqui, ó, f a menos 1 de y. Mas quem é y? Não é f de x? Então pega f a menos 1 de y, que é f de x. Isso tem que ser igual a x. Olha só.
Eu pego a inversa, componho com a original, volto para x. E tanto por um lado quanto pelo outro lado, tá? Se eu pegar f da f a menos 1 de x, eu também volto para x. Essas duas equações, anotem, tá? Elas são as equações de cancelamento das funções inversas. Tá? Se eu pegar uma função, um valor, um valor, aplica uma função. Aí você pega esse resultado e aplica na inversa dessa função. Você volta para o valor original. E é isso que está sendo feito aqui. Ó. Eu estou pegando o π sobre 3, apliquei ele na tangente. Peguei o resultado, apliquei na inversa da tangente. Então eu volto para o valor original. π sobre 3. Isso significa, por exemplo, que o seno do arcosseno de 1 é quanto? É 1. Porque o seno e o arcosseno são inversos e eu estou compondo os dois. Sacou? Tudo bem? Galera, foi bom estar com vocês. Espero que vocês tenham entendido alguma coisinha de trigonometria. Estudem. Sexta-feira é a prova. Cheguem cedo na monitoria. Um abraço até segunda, tá? Tchau.